Olá, gente amiga, tudo jóia? Bem-vindo aqui à nossa edição Blumenau na Graça, mais uma edição trazendo uma mensagem que o Senhor nos deu no altar da igreja de Blumenau, não é? E carinhosamente as mensagens são registradas, gravadas e depois exibidas tanto nossa TV como também no canal do YouTube, tá? Se eventualmente alguma mensagem você pegou um pedaço, talvez você quer rever ou até compartilhar, você por gentileza receba o meu convite para se inscrever no canal do YouTube, porque essas mensagens ficam disponíveis por lá, tá bom? O endereço está aí na sua tela, mas você pode fazer uso do QR Code, que a partir dele você já vai direto para lá. Achei muito legal essa possibilidade, né, de você linkar através de um QR Code. Como existem soluções que facilitam a vida da gente, não é? Que o Senhor te abençoe. Quero lembrar que estamos em Blumenau, o endereço aparece em sua tela, inclusive você, estando visitando ou coisa parecida, venha prestigiar, venha nos fazer, portanto, uma visita, tanto nessas terras tão abençoadas catarinenses, como principalmente na cidade de Blumenau. Tudo bem? A lição de hoje, amigo, eu batizei com o seguinte tema: crente precisa dar fruto. É o que vamos ouvir daqui a pouco. Infelizmente, existem crentes com defeitos, sabe? Que por alguma razão não estão produzindo frutos. E é sobre isso que vai desenvolver a mensagem de hoje. Eu oro para que Deus fale forte ao seu coração. Alguns têm o hábito de caneta e papel na mão para poder anotar os textos. Seria muito legal você pegar esse bom hábito. Tudo bem? E afirmo que todas as mensagens exibidas por aqui, pela nossa TV, dias depois ficam disponíveis lá no canal do YouTube, tá bom? Vamos lá, vamos acompanhar essa lição e eu já volto. Evangelho de João, capítulo 15, o versículo é o 7. Olha o que o Senhor tem reservado para nós nessa manhã. Diz bem assim o livro sagrado, Evangelho de João 15, verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Nessa leitura, que eu considero a principal, tem mais leitura, mas eu considero a principal, a Bíblia está falando de algumas coisas que agradam a Deus. Algumas coisas que deixam Deus feliz. E isso é para a gente anotar, e não apenas anotar, praticar. O texto está falando, o verso 8º, por exemplo, que é o principal de hoje, olha o 8º. Nisto é glorificado meu Pai. Nisso deixa o Pai feliz, contente, glorifica a Deus. O que é, irmão? Que deis muito fruto. Essa é uma primeira na leitura, que deixa Deus glorificado, feliz, contente, que faz com que você obedeça e levante um culto de louvor a Deus. Qual é, pastor? Que você dê muito fruto. Então, você perceba que pode agradar a Deus uma boa roupa, está engomadinho, está engravatado, está todo nos panos.
Pode ser. Pode ser que agrade a Deus ter lá um carro, ter uma casa. Também pode ser, porque a gente não duvida da prosperidade divina. Ele pode nos dar a graça financeira. Um curso de teologia, um conhecimento científico, um pós-doutorado, enfim, isso pode agradar a Deus? Sim, também pode ser. Conhecimento é bom. Sabedoria e prudência caminham juntos. A Bíblia diz que as duas são irmãs. Conhecimento é bom, sabedoria é bom, sem dúvida. Mas sabe o que glorifica a Deus? Sabe o que deixa Deus contente? Sabe o que é? Produzir frutos. E isso, irmãos, já no começo do dia Deus mandou e eu vou falar. É cajadada hoje, tá bom? Aí vem alguém diz, pastor, podia ter faltado. Pois é. É cajadada hoje. É para já começar o dia com um puxão de orelha. O que o texto sagrado está falando é que não basta ser crente almofadinha. Esse negócio de ser crente almofadinha, isso aí não agrada a Deus não, irmão. Pode ser que apavore alguém, pode ser que faça bonito para alguém, pode ser que na foto ou no vídeo fique bonito, mas Deus está olhando de lá e falando, isso aí não me agrada, eu não gosto disso. Ah, mas senhor, está impressionante, puxa vida, tem todo um show pirotécnico, parece assim, virada de ano, sabe, e tudo explode, e fumaça sobe, pois é, até está bonitinho, mas isso não me glorifica. Você entende o que estou falando? Sim ou não? Eu tenho um problema com as questões tecnológicas? Não, eu até gosto, né? Até acho legal, tem recursos. Pense em um moço entusiasta na área da tecnologia, presente, eu gosto dessas coisas. Hora ou outra eu estou pesquisando o que é que se tem agora inventado nisso, naquilo e no outro. Em algumas delas eu embarco, em algumas delas tem que esperar um pouquinho mais. São caros, né? Mas voltando aqui à seriedade da mensagem, o que glorifica a Deus, pastor? O que glorifica a Deus? O pastor chega no templo de helicóptero e desce como querubim ungido, debaixo de um cabo de aço, e a igreja, uau, o anjo da igreja veio voando. Até tá bonitinho o seu show, viu, pastor? Mas isso aí não glorifica a Deus. O que é que glorifica a Deus, irmão? Que produza fruto. É isso que glorifica a Deus. E não só para o lado do pastor, isso aqui é para todo mundo, irmão, é para o membro, é para o obreiro, é para o pessoal do louvor, é para a escolinha, é para todo mundo. Esse negócio de ter 10 anos de crente, 5 anos, 20 para cima ou para baixo, e não produzir um fruto só, me perdoe, você não aprendeu ainda a dar glória para Deus, a glorificar a Deus. A verdade é que à medida que a gente vai aprendendo as coisas com Jesus, a gente vai aprendendo, irmãos, que a gente precisa multiplicar. Não é adicionar, é multiplicar. Porque se cada cristão produz fruto, se cada cristão faz o seu trabalho de um evangelista, de um servo de Deus, seja na evangelização ou simplesmente amando ao próximo como a si mesmo, como a Bíblia manda, nós não iremos adicionar, nós iremos multiplicar. Olha o potencial disso. Se for falar comparado em linguagem financeira, você sabe a glória dos juros compostos. Quando isso é a favor é uma delícia, quando é contra é uma tristeza. Fica em atraso com um cartão de crédito que você vai lembrar do que é os juros compostos, o que é juros sobre juros e aquela loucura toda. Isso na fé é uma comparação grosseira só para você entender. Imagine se cada um assume o seu papel de servo de Deus e começa a produzir o que, gente? Fruto. Imagina isso, irmão. Imagina isso. Se cada crente espalhado pelo mundo assumir sua missão de servo de Deus, de glorificar Deus produzindo fruto. Pastor, como que é isso aí? Aí alguém pensa, pastor, mas eu não quero ser obreiro. Quem foi que falou de ser obreiro? Aí alguém diz, pastor, mas eu não quero ser pastor. Quem falou disso? Não estou falando disso não. Eu estou falando de assumir o papel de um servo de Deus. Eu tenho aprendido com Jesus, eu comentei isso domingo passado e eu reforço. É bonito a entrega de folhetinhos, a gente faz esse tipo de trabalho.
imprime os folhetos, coloca lá horários de culto, tem lá o endereço. Estou falando sobre evangelismo. A gente faz esse tipo de trabalho. O obreiro Josué é o líder de evangelismo dessa igreja. Glória a Deus pela vida dele e de todos os demais que são parceiros evangelistas. Amém por isso. Mas sabe o que eu tenho aprendido com Jesus? Sabe o que funciona, irmão? Com mais força é produzir cada crente frutos. Você entende ou não? Às vezes numa conversa informal, irmão, você está lá na empresa na hora do intervalo e está numa conversa informal. Não é porque o pastor mandou, por favor. Não, é um voo mais alto, irmão, muito mais alto. Não é porque, não, é leve, a coisa é leve. Aí numa conversa informal você está, rapaz, pois é, outro dia eu estava lá na igreja, rapaz, a irmã lá louvou o hino, eu poderia estar, sei lá, começou a conversa assim. Ou talvez um outro assunto, pois é, sabe que outro dia vi isso e aquilo, ou um acontecimento da vida, e dali começa um bom bate-papo, e dali você está falando o amor de Deus, sem ser pegajoso, me perdoe a expressão, sem ser chato, leve. Amém, gente? Leve. E dali você diz, ô vizinho, eu estou indo para a igreja, rapaz, amanhã eu vou para a igreja no primeiro horário. Ah, é? Rapaz, esses dias está frio, né? Pois é, mas põe um agasalho. Estou indo, rapaz, 8 da manhã. E olha, eu tenho vaga. Se você quiser, eu estou indo. Você entende ou não? De um jeito leve, você vai produzir fruto. Ah, imagina, irmão, que coisa linda. Isso glorifica a Deus, a Bíblia está dizendo. Que coisa linda. Aquele que um dia você convidou descer as águas do batismo. Você entende a gravidade, irmão? Imagine aquele que um dia você convidou, está no templo até chorando, porque Deus está tratando com ele, lavando ele de dentro para fora. Eu não sei se você entendeu, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você fez um excelente investimento. Você entende? Você fez um excelente investimento. Pastor, investi em petróleo, melhor que isso aí. Pastor, eu investi, foi na bolsa, sabe lá de qual direção? Melhor que isso aí. Você investiu no céu. Diga amém, gente. E aplauda o Senhor bem forte. Você investiu no céu. Produza fruto. Então o que a Bíblia está dizendo, irmão, chega de crente que parece bonitinho, engomadinho, mas não produz fruto. Vamos parar e pensar. Eu falei agora há pouco, 4 anos na cidade. Vou usar meu exemplo para não forçar a barra com ninguém. 4 anos, irmão, apesar da quarentena ter esticado ali um pouco mais de 2 anos, 4 anos, algum fruto já tem que existir. Alguma coisa já tem que ter acontecido. É o que a Bíblia está falando. Como alguém que assuma a postura de obreiro. Alguma coisa, algum fruto, algum resultado precisa existir. Alguém que eventualmente pede uma oportunidade e começa a cooperar em algum departamento. Algum fruto precisa existir, não é possível. Imagine o investimento que o Senhor fez em nós. Eu olho aqui para a cruz para te refrescar a memória. Imagine o investimento que foi feito. Imagine o alto investimento que foi feito. Aí a pergunta é, qual fruto nós estamos produzindo? Em aspas, por favor, Deus é supremo. Mas em aspas a pergunta é, valeu o investimento? Você entende? É essa a pergunta, valeu o investimento? Entende? Valeu o investimento? O que estamos fazendo para Deus? Ou será que nós estamos nos tornando obesos espirituais? Só recebe e não compartilha. Ou como alguém fala sobre o mar morto, lá como o nome já diz, não há vida. Será que assim nós estamos? Que não compartilha? Então esse é um primeiro assunto que está ardendo meu coração nessa manhã, para compartilhar com você.
Nisso, verso 8, é glorificado meu Pai. Qual é, irmão? O que que glorifica o Pai? Que deis, a Bíblia ainda acrescenta, muito fruto. É para produzir com força, irmão. Sabe aquela árvore assim que o tronco, sabe? Que o tronco ou o ramo, sabe, fica até envergado assim. Você já viu isso? Já ou não já? Está até envergado assim. Aí você vê os frutos, que coisa gostosa. Mas certa vez o Senhor Jesus, ele viu uma figueira, só que a figueira ela bonita de longe, mas ela não tinha. Você lembra o que Jesus falou? Lembra ou não? Jesus aproximou da figueira e falou: você está aí só de bonito? Não, só de bonito eu não quero não. É isso que ele quis dizer. Só de bonito não me agrada. Traduzindo o linguajar seria: só esquentar banco não me agrada. Me perdoe falar assim. Não é assim que eu quero. Eu quero que produza muitos. Aí o final do verso 8 ainda diz: e assim, o que diz? Sereis meus discípulos. Desse jeito aí, eu quero. Desse jeito aí, vocês vão me agradar. Vocês serão meus discípulos. Vão me deixar feliz, porque desse jeito aí, me alegra, me agrada. Não é o único recado. Mas veja o verso 8 agora na linguagem de hoje. O mesmo 8, olha o que diz. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela, o que diz, irmão? Quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Então a natureza gloriosa do Pai se revela quando, gente? Quando você começa a produzir muitos frutos. Sabe, é um entendimento errado. Tem pessoa que às vezes pensa que isso é responsabilidade só dos engravatados. Eu tiro a minha gravata. Isso não é responsabilidade só dos engravatados, é responsabilidade do povo de Deus. Irmãos, a mensagem percorreu séculos e séculos e chegou na nossa geração. Não deixa a peteca cair na sua geração, na sua vez. Alguns homens entregaram a própria vida pela causa do Evangelho. Estevão, tantos outros, Paulo, falamos sobre Paulo outro dia, entregaram a vida pela causa do Evangelho. E eu me preocupo de como anda a nossa geração. Anda muito elitizada, muito bonitinha, entende? Uma roupagem elegante, com algumas curvas teológicas para o universo coaching, não tem problema nenhum, do universo do conhecimento, já te falei sobre isso. Porém, a palavra de ordem é: esses pensamentos filosóficos dão glória para Deus? Outro dia eu li alguns pensamentos filosóficos, e me perdoe aos que amam esse tipo de assunto e matéria. Irmão, tem alguns deles que viajam, né? E eles falam e falam e falam, e você tem que ler umas 3 vezes para entender, ou começar a entender o que eles queriam dizer. E fala porque o universo e o cosmos e o intelecto e o psique, aí você vai, e se você entra na viagem, fica sei lá o que. O que é que agrada a Deus, servo de Deus? Fruto, resultado, fruto. Aí veja agora na linguagem a mensagem. Olha só o que diz. Versos 5 a 8 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu em vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados, vocês não podem produzir. Tem que estar na videira, é claro, para produzir frutos. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado fora na fogueira. Mas se vocês estão em mim e as minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que suas petições serão atendidas.
É desta maneira que meu Pai demonstra quem Ele é, quando vocês produzem fruto. Uau, irmão! É dessa maneira que meu Pai demonstra quem Ele é, quando vocês produzem. Você entende isso? Então o Pai vai revelar quem Ele é quando a igreja de Jesus começar, se é que já não começou, a produzir fruto. O que é tão incrível a fé cristã, que quando você compartilha, não gasta não, irmão. Você multiplica. Amém, gente? Não diminui não, você multiplica. O poder de Deus é inesgotável. Aquilo que você sabe ou tem, nunca se diminua. É demais para quem não sabe nada. Entende ou não? É demais para quem ainda não teve esse esclarecimento. Agora, a Bíblia também nos traz uma revelação lá em Mateus 3, de que esse tipo de fruto, um fruto agrada ainda mais ao Senhor. Mateus 3, verso 8. Olha o que diz. Então estamos dizendo que frutos agradam a Deus. Produzir frutos. Em que, pastor? Na fé, em tudo. Principalmente nas questões da vida cristã, né? Mateus 3, verso 8. O João Batista, né? Falando a respeito do assunto. Olha o que diz: produzir, pois, frutos. Qual é o tipo de fruto, irmão? Digno de arrependimento. Esse é um fruto master, blaster, ultra, mega, ou sabe lá o que mais. Esse fruto é o top. Qual é o fruto, pastor, que faz com que agrade a Deus? Qual é? O fruto do arrependimento. Quando a pessoa reconhece que errou, quando a pessoa reconhece que falhou, quando a pessoa reconhece seus erros, seja na vida pessoal e diária, ou seja, para com Deus. Quando ela reconhece seus erros, a Bíblia está dizendo que esse é um fruto que agrada a Deus. O João Batista, nessa leitura, ele estava batizando, por isso que o sobrenome dele é Batista, ele batizava muito. Aí ele estava batizando, e daqui a pouco ele viu na fila, vai ouvindo essa, ele viu na fila algumas pessoas para serem batizadas. Só que essas pessoas que vinham para serem batizadas, era fariseu e saduceu. Não eram pessoas arrependidas, estavam indo ali só para cumprir o protocolo, entende? Estavam indo ali só para dizer, eu já sou batizado. E o João Batista desceu o rei, irmão. Achou que ia aliviar? Está na fila do batismo. E o João Batista, aça de víboras! Eu estou vendo gente aí na fila para ser batizado, e eu não quero batizar não. E não, por quê? Porque está vindo para bonito, está vindo para poder só tirar foto. Não, o que tem que haver, irmão, João Batista era nervoso na pregação. Ele queria dizer, não adianta tomar banho, não adianta vir e mergulhar, tem que haver, qual é o fruto que agrada mais? Arrependimento. Eu abro parênteses falando sobre o batismo. Se quando você desceu as águas do batismo, você não entendia o que era aquilo, não foi explicado a respeito do assunto, você não compreendeu sobre perdão de pecados e nem o plano da salvação, me perdoe, você tomou banho. Porque esse é o mínimo, esse é o beabá. Agora, se desceu as águas do batismo entendendo e arrependido dos seus pecados, aí joia. Pastor, mas faz tempo, não tem problema. Pastor, foi uma outra congregação, não tem problema. Foi em nome de Jesus, foi por imersão, foi. Então está valendo, mesmo que tenha sido há muito tempo e em uma outra igreja, não tem problema nenhum. Entende isso? Quem entende, diga, estou entendendo? É desse jeito aqui. Então, fruto
de arrependimento. Olha o 7, irmão, para não perder a viagem nessa leitura. Olha o 7. Então, o João Batista estava na fila para batizar, batizando. Olha o 7. E vendo ele na fila, acrescento eu, muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, o que ele dizia? Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo, esse dia o João Batista estava de poucos amigos, viu? Eu acho que quase todos os dias dele era assim, porque eu vos digo, que mesmo destas pedras, o que ele falou, irmão? Deus pode suscitar filhos a Abraão, porque algo que o povo judeu guarda, é sobre o sangue. Tem muitos lugares que é muito forte essa questão cultural. Olha lá se próprio Blumenau não é. Da questão da linhagem, da questão do sangue, da questão do nome paterno, materno, sabe? Isso é muito forte em muitas culturas por aí. Então o povo judeu tinha aquilo, eu sou descendente de Abraão, eu sou da linhagem, eu sou pentaneto de Abraão, e isso aí eles carregam até os dias de hoje, sabe lá quantas gerações já se passaram, mas carregam com orgulho, sabe, como um troféu, no meu sangue corre o sangue do pai Abraão. E esse dia o João Batista falou, quer saber, Deus pode fazer até essa pedra ser filho de Abraão. Ele estava de poucos amigos, descendo o rei e mandando o recado. O que é que agrada a Deus, gente? Frutos. E qual é o tipo de fruto que a gente está destacando hoje? Arrependimento. E é incrível, irmãos, realmente, sabe, um coração arrependido, um abraço, um pedido de perdão. Aí eu falo não a respeito apenas das coisas da fé, mas de tudo. Isso deixa Deus feliz. Eu imagino o dia que o filho pródigo voltou, irmãos, e o pai deu aquele abraço gostoso nele. Deve ter sido um dia, em aspas, deve nada foi, fantástico. Porque esse fruto glorifica a Deus. Amém? Poderia ler mais, mas eu completo com mais uma leitura. Mateus 21, verso 28 em diante. Esse é um caso contado por Jesus. A Bíblia chama como a parábola dos dois filhos. Quando é parábola, você sabe que é uma história. Não quer dizer que isso verdadeiramente aconteceu, mas é uma história contada por Jesus. Diz bem assim, Mateus 21, verso 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse, eu não quero. Filho rebelde. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele disse, eu vou, senhor, vou sim. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João, acabei de ler João, porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. De leitura basta. O que é que a Bíblia está falando? Quem é que está falando agora, gente? Jesus. Exemplo mais forte que esse não vai ter. Jesus falou isso aqui. Falou o quê? Falou, gente, sabe, eu quero contar para vocês uma história. 2 filhos. Aí como a gente já leu.
Os dois foram convidados pelo pai para poder ir para a vinha, para poder trabalhar. E o primeiro já falou de cara: eu não vou não, senhor, não vou. Mas depois ele arrependeu e foi. E o outro, para fazer bonito, falou: vou, pai, conta comigo, viu, pai? Tô indo. Foi não. Só gogó, foi não, irmão. Aí Jesus, nessa história muito curtinha, ele perguntou: qual dos dois agradou o pai? Hein? O primeiro, que se arrependeu e foi. Aí Jesus também esse dia desceu o cajado e falou: quer saber? As meretrizes estão passando na frente de muita gente. Vamos traduzir? As mulheres da vida, pecadores, estão passando na frente. Por quê? Porque eles estão produzindo fruto de arrependimento. A Bíblia está dizendo que tem pecador passando na frente. Por quê? Porque estão produzindo arrependimento. Palavra de Deus para nós. Então a palavra de ordem seria: tem crente ficando para trás. Tem crente ficando para trás. Palavra de Deus para nós. Amém, gente? E aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia! E tenho dito. Então o que é, irmão, que glorifica ao Pai? Um show pirotécnico assim, o pastor vem voando, é assim que agrada o Pai? Hein? Nem assim não? O pastor vem assim num cabo de aço voando em cima da igreja, não é isso que agrada o Pai não, irmão? É não? Graças a Deus. Eu não sei a voar. O que é que agrada a Deus, irmão? Fruto, resultados. Mas qual é o fruto que mais agrada? É o do arrependimento. Aí eu abro parênteses só para não perder a viagem nesse assunto. Você pisou na bola? Peça perdão. O casamento não está isso tudo? Se arrependa. Ah, mas vou ficar com vergonha. Faz parte do processo. Só que o maligno é tão sem vergonha, ele não quer que você produza esse fruto, porque esse fruto glorifica o Pai, entende ou não? Ele não quer. Ele prefere que um fique aborrecido lá e outro aborrecido acolá, aí ele fica só pondo lenha no fogo. Você vai deixar? Aí daqui a pouco fomenta lá do outro lado. Ah, você nem sabe o que o outro falou, você nem sabe o que o outro diz, e fica só nessa sinuca aí, e querendo colocar mais lenha no fogo. Mas agrada ao Pai, glorifica ao Pai, o fruto chamado arrepende. É engolir o orgulho e dizer, igual o filho pródigo: Pai, eu pequei. Foi ou não foi? Irmão, isso glorifica, sobe lá nas nuvens, melhor do que qualquer efeito pirotécnico. Subiu lá nas nuvens e o Pai foi glorificado. Palavra de Deus para nós. Amém, gente? É forte esse texto, né? Do Evangelho de João 15, verso 8, está dito: nisto é glorificado o meu Pai que está nos céus, que deis muitos frutos. Então você acaba agradando, deixando Deus feliz na produção de frutos. E a pura verdade, guarde essa lição preciosa no seu coração, tá bom? Quero agora caminhar para a oração. A palavra já veio, os recados já vieram e quero pedir a Deus por você. Talvez seja você um crente que também não esteja produzindo frutos. Não é? A palavra ainda diz: deixa mais um ano para ver, lembra daquele texto? Deixa mais um ano para ver se é o tempo bastante para ela então produzir. E se nesse tempo não produzir, aí vamos cortar porque está ocupando espaço inutilmente. Que alerta sério da parte de Deus, não é verdade? Que você, eu, nós possamos produzir frutos. Talvez filhos na fé, quem sabe netos na fé, não é? Ou quem sabe simplesmente sendo um bom servo de Deus por onde passar, dando bons exemplos, não é? Enfim,
Deixa Deus tratar contigo. Vamos orar? Eu oro agora. Amado Senhor, obrigado por essa preciosa lição. Não temos dúvidas de que o Senhor fala conosco. Não temos dúvida de que a sua palavra nos alcança. Não temos dúvida de que o Senhor tem sim expectativa que cada um de nós produzamos frutos. Pois, ó Pai, nos dê esta graça. Não queremos ocupar inutilmente os espaços. Não queremos passar por esta vida sem marcar de alguma forma a nossa geração, sem gerar alguma contribuição. Se isso está acontecendo, nos perdoe, Senhor. Nós precisamos remendar e com a tua bênção vamos melhorar. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, não é? Que o Senhor te abençoe. O endereço da nossa igreja em Blumenau aparece em sua tela. Você pegue nota e venha nos fazer uma visita. Seja alguém que já mora por aqui, pelo entorno, ou seja alguém que eventualmente está visitando o estado ou a cidade. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Até a próxima.